Você já se perguntou se a sua fé pode realmente transformar a sua vida? Não só espiritualmente, mas também na sua mente, nas suas emoções, nos seus hábitos diários. A maioria das pessoas acredita que fé é só crer, mas a verdade é que fé é uma ferramenta poderosa capaz de gerar mudanças profundas e mensuráveis. E o mais incrível, a ciência confirma que acreditar, confiar e praticar a fé ativa processos no cérebro que ajudam a mudar padrões de pensamento, reduzir a ansiedade e fortalecer a resiliência emocional. Hoje eu vou te mostrar como a fé transforma a sua mente, a sua vida, e no final você vai aprender um exercício prático que já pode começar a usar hoje mesmo para ver mudanças reais e significativas. Fique aqui comigo até o final, porque essa palavra pode mudar a forma como você enxerga a sua fé e o seu potencial. Se essa palavra já está falando com você, deixa aqui embaixo o seu like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que também precisam aprender sobre. Deixa eu te contar algo pessoal. Houve um tempo na minha vida em que eu orava todos os dias, lia a Bíblia, fazia tudo, como a gente costuma dizer, certinho, e nada parecia mudar. Eu me sentia estagnada, sem forças, sem direção, perdida. Então, eu sei como é sentir medo, insegurança, dúvidas sobre o meu futuro. Muitas vezes a gente ora e não vê resultados imediatos, e isso pode abalar a fé. Foi então aí que eu comecei a estudar mais e mais a Bíblia, percebendo detalhes que antes eu não via, meditando na história dos heróis da fé. José e Jó são os meus preferidos. E também me aprofundei na ciência comportamental, na neurociência, na psicanálise, na PNL. E percebi algo incrível. Minha fé não era apenas emoção, ela estava literalmente moldando o meu cérebro. E isso me fez lembrar da passagem em 2 Timóteo, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ou seja, o poder que Deus nos deu pode ser usado de forma prática, consciente e transformadora. Muita gente acredita que ter fé é apenas esperar, mas a verdade é que a fé é uma força viva que move pensamentos, emoções e até mesmo o funcionamento do nosso cérebro. Se você sente que está presa em padrões negativos, que parece que nada muda na sua vida, eu quero que você saiba, isso não é o fim, é o começo. A fé ativa é um catalisador de transformação. Sabe catalisador? Aquele componente que faz acelerar o processo químico, que traz velocidade para o processo. É isso. A fé é esse catalisador de transformação. E quando você entende como ela funciona junto com sua mente, você passa a ter controle sobre hábitos, sobre emoções e até mesmo das suas decisões. E isso é maravilhoso. Mas sabe o que é mais lindo? A Bíblia já dizia isso quando Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez seja por isso que eu amo tanto essa passagem. Ou seja, a fé verdadeira, ela não é passiva, ela age dentro de você, ela muda como você interpreta, enxerga o mundo, como você reage às dores e até como você se cura. E talvez você nunca tenha percebido, mas toda vez que você ora acreditando, quando você entrega uma situação nas mãos de Deus, algo muda fisicamente no seu corpo. Seu nível de cortisol, o hormônio do estresse, começa a cair. Sua respiração desacelera, seu cérebro entra num estado de confiança. E é assim que a fé começa a fazer o impossível parecer possível. Nos últimos anos, muitos estudos têm mostrado algo que a Bíblia sempre declarou: que a fé é capaz de renovar a mente. Assim, a ciência tem provado que a palavra de Deus já dizia há milênios: quando você ativa a fé, você muda a forma como o seu cérebro reage ao medo, à dor e até mesmo às lembranças do passado. E é por isso que hoje eu quero te mostrar, com base em estudos científicos e na luz da fé, como a transformação da mente é totalmente possível. E sabe o que é mais incrível? Essa transformação não é mágica, ela não é superstição, ela é comprovada. E eu vou te mostrar exatamente como. Mas antes de mostrar como, eu quero que você reflita aqui comigo.
quais pensamentos ou hábitos você gostaria de transformar agora. Talvez o que você precise transformar hoje seja aquela ansiedade que te paralisa, ou o medo de fracassar, ou a voz interna que repete que você nunca é o suficiente. Talvez seja o ressentimento por algo que te aconteceu lá no passado, ou a dificuldade de confiar de novo porque você acabou de passar por uma decepção. Ou quem sabe, o cansaço emocional, aquele peso invisível de quem tenta ser forte o tempo todo, mas por dentro está esgotado. Se você sente que essa mensagem tem algo para te dizer, deixe seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem também para outras pessoas que precisam ouvi-la. Deus não te chamou para viver dominado pelo medo ou pela dúvida. Ele te deu um espírito de poder, de amor e equilíbrio. E quando você ativa essa fé, você começa a perceber algo muito poderoso. Os pensamentos que antes te aprisionavam começam a perder força. A ansiedade dá lugar à paz. O desespero se transforma em propósito. Hoje eu vou te mostrar como a ciência e a fé caminham juntas para criar mudanças reais, tangíveis e profundas. E ao longo desse vídeo você vai aprender técnicas práticas, exercícios simples e poderosos, reflexões que vão te fortalecer, vão fortalecer a sua fé e transformar a sua vida. Vamos começar com algo fascinante: o cérebro humano. Estudos mostram que quando uma pessoa mantém crenças positivas e fortes convicções espirituais, áreas do cérebro relacionadas à motivação, foco e tomada de decisão se tornam mais ativas, ou seja, a sua fé não é só acreditar, ela literalmente molda suas conexões neurais. Em um estudo feito pela doutora Caroline Leaf, uma neurocientista cristã fantástica, foi comprovado que pensamentos guiados pela fé ativam áreas do cérebro relacionadas à cura emocional. Ela também descobriu que orações e declarações de fé reduzem a atividade na amígdala, a região ligada ao medo, e aumentam a atividade no córtex pré-frontal, que é onde nasce o autocontrole e a tomada de decisão. Isso significa que quando você ora com fé, você está literalmente reprogramando o seu cérebro. E o mais bonito é que Jesus já ensinava isso há mais de 2000 anos atrás, quando dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Percebeu que não é só teoria? Quer mais uma pesquisa? Pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, mostraram que pessoas que praticam fé regularmente têm níveis mais altos de resiliência emocional, menos sintomas de ansiedade e também de depressão. Isso significa que a sua fé atua como um treinamento diário para a sua mente, fortalecendo o seu cérebro contra estresse, medo e dúvida. Isso é tão maravilhoso. Eu quero que você perceba, fé não é pensamento positivo, depende de esforço humano. Fé depende de entrega, de disposição. A ciência explica o como, mas é a fé que dá o porquê. É a união das duas que gera transformação real, corpo, mente e espírito. Agora pense aqui comigo. Se você pudesse usar a sua fé para transformar padrões de pensamentos negativos em força, confiança e clareza, como é que seria se você começasse a treinar a sua mente com fé todos os dias? Agora nós vamos meditar em exemplos. Neste aqui eu trago um dos meus favoritos, como eu falei, um dos meus heróis da fé preferidos, José do Egito. Ele passou anos preso, humilhado, sozinho, mas ele manteve a fé. Totalmente injustiçado, mas manteve a fé. Cerca de 13 anos se passaram desde o momento do poço até a sua posição de governador. Durante esse tempo, estima-se que o período da prisão em si foi de 2 anos. Enquanto parecia que nada acontecia, Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando a sua vida, preparando José para o propósito maior. Isso é exatamente o que acontece com a fé prática. Mesmo quando você não vê resultados imediatos, a sua mente, o seu coração e suas ações estão sendo transformados. E é aí que entra a ciência. Estudos mostram que visualizar resultados positivos, algo que José fez em oração e fé, ativa áreas do cérebro ligadas à motivação e à resolução de problemas. Ou seja, fé mais ação, mais foco
é igual a transformação concreta. E se você já se sentiu preso como José, comente aqui. Eu confio no plano de Deus. Isso ajuda outras pessoas a se sentirem fortalecidas também. Vamos para um outro exemplo, real também, e inspirador, só que atual. Jonathan Roumie, ator de The Chosen. O que faz Jesus em The Chosen? Você já assistiu ou assiste The Chosen, sabe do que eu estou falando? A série Os Escolhidos. Se você não assistiu ainda, assista, porque essa série é fantástica, ela está batendo recordes de audiência e muitas pessoas estão dando testemunho de como essa série atingiu profundamente o coração delas, a forma como a série aborda a vida de Jesus, os escolhidos que são os apóstolos, enfim. Eu fico até já agitada falando sobre, porque essa série é simplesmente maravilhosa. Ela tem as suas partes de licenças poéticas, como todo e qualquer filme ou série, mas ela carrega muita verdade. Eu a considero muito fidedigna à Bíblia, e eu gosto muito da perspectiva da série, a forma como ela apresenta Jesus pra gente, nos aproxima, sabe, dele. Então, assista. Agora, vamos voltar. Pouco antes de começar a gravar The Chosen, Jonathan Roumie estava completamente quebrado. Ele já deu esse testemunho em diversas entrevistas. Ele contou que tinha apenas $20 na carteira, né, e que estava prestes a perder o apartamento que ele alugava. Ele estava desesperado, então ele se ajoelhou e disse: Deus, eu não posso mais carregar isso sozinho, a partir de agora é contigo, porque eu não tenho mais o que fazer. E aí ele pegou esses últimos $20 e foi tomar um café. No mesmo dia, ele recebeu uma doação anônima e 3 meses depois, ele foi convidado para ser Jesus na série The Chosen. Um papel que transformou não só a carreira dele, mas toda a vida espiritual dele. O que aconteceu ali foi um verdadeiro exemplo de fé ativa. Quando ele entregou o controle nas mãos de Deus, sua mente libertou ele do medo da escassez, abrindo espaço para a confiança e a providência de Deus. Assim, quando você deixa de agir movido pelo medo e passa a confiar, seu cérebro muda de padrão. A fé reorganiza suas emoções e cria novos caminhos de paz e de segurança. Ou seja, quando você ora com fé, quando declara a palavra, quando entrega o controle para Deus de verdade, o seu cérebro literalmente muda. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade e nós chamamos de graça. E é isso que explica o poder da fé. Ela não nega a dor, mas ela te dá um novo significado. A fé não apaga o passado, mas te ensina a ver o passado sob uma nova perspectiva. E é exatamente aí que entra esse exemplo que tocou o mundo inteiro. Jonathan disse que foi ali que entendeu que a fé não é acreditar quando tudo vai bem, é entregar quando tudo parece perdido. E esse é o ponto de virada de transformação de qualquer mente. Quando você entrega o controle, a ansiedade perde o poder. Quando você se rende, quando você escolhe confiar, o medo se dissolve. Quando você acredita que Deus está no processo, a sua mente se renova. Talvez hoje você esteja no meio de um turbilhão. Talvez o que Deus esteja te pedindo seja justamente isso. Confie em mim. Não é que Ele quer que você negue o que você sente. Ele quer que você transforme isso em sabedoria e força. E nesse ponto eu quero te conduzir agora a um pequeno exercício de fé consciente. Um exercício simples, mas muito poderoso. Você pode fechar os olhos, se você quiser, ou apenas respirar com calma enquanto ouve. Pense em algo que tem pesado o seu coração. Pode ser uma preocupação, uma decepção, uma dor antiga. Permita-se sentir sem julgar. Apenas reconheça. Agora inspire profundamente. E ao expirar, diga dentro de você: Senhor, eu te entrego o que eu não posso controlar. Repita mais uma vez com fé: Senhor, eu te entrego o que eu não posso controlar. E mais uma vez. Inspire e expire: Senhor, eu te entrego tudo aquilo que eu não posso controlar. Enquanto você faz isso,
algo acontece dentro do seu cérebro e no seu espírito também. A fé ativa regiões ligadas à esperança e à confiança. É como se você dissesse à sua mente: eu escolho descansar em Deus. E quando você faz isso com constância, não só uma vez, mas todos os dias, sua mente começa a se transformar. O medo dá lugar à clareza, a ansiedade dá lugar à confiança e o que antes era um peso se torna um aprendizado. Esse é o poder da fé. Ela não nega a dor, ela redireciona. Ela ensina o seu coração a descansar onde antes só havia luta, e a ciência comprova isso. Estudos da Duke University mostram que pessoas que cultivam a fé diariamente têm níveis mais altos de serotonina e de dopamina, os neurotransmissores da alegria e da motivação. Ou seja, quando você confia, o seu corpo inteiro responde à esperança. Chegamos então ao ponto mais importante. O poder transformador da fé é real, porque ele ativa a sua mente, ele fortalece as suas emoções e conecta você com o propósito de Deus, com tudo aquilo que ele planejou. Não é coincidência que pessoas de fé conseguem superar desafios extraordinários. A fé é uma ferramenta de mudança consciente. Então, hoje, o que Deus te convida a fazer é simples, mas é poderoso. Substituir o medo pela confiança. Porque a fé não é ausência de dúvida, ela é decisão no meio da incerteza. Talvez você não entenda o porquê de algumas coisas, eu também não. Mas saiba, tudo que Deus permite, Ele usa para o seu crescimento. Nada é desperdiçado, nada. Nem a dor, nem o silêncio, nem a espera, pelo contrário. Quando você começar a olhar para a vida com essa lente, você vai ver que a fé não é só algo que você pratica, é algo que te reconstrói por dentro. Hoje você aprendeu que a sua fé ativa transforma a sua mente e as suas emoções. Exemplos bíblicos mostram que a transformação acontece, mesmo quando você não vê resultados imediatos. 3. Aplicar fé com exercícios práticos cria mudanças concretas e mensuráveis. Antes de você sair desse vídeo, faça uma coisa. Comente aqui embaixo o que você está entregando hoje nas mãos de Deus. Eu quero saber. Porque quando você escreve, você dá forma à sua fé. E esse gesto simples pode inspirar outras pessoas que estão lutando assim como você está. E se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que essa palavra precisa alcançar mais corações. E nunca se esqueça, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você tem dentro de você tudo o que precisa para se transformar. A fé é o início da mudança e a decisão é o passo que a ativa. Agora você já sabe. Fé e ciência não se opõem, elas se completam. Porque quando a fé renova a mente, o impossível se torna o caminho. Se inscreva no canal para continuar crescendo comigo em fé e em autoconhecimento. Eu sou Jean Fortunato e este é o seu jardim de fé, onde você se cura, de semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade você floresce. E eu te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom.